Ele quer a correta, né? Ele quer a correta. A participação direta do Estado nas indústrias de base. Correto? Sim, gente. Olha ele, o Estado tinha que colocar dinheiro lá, o Estado tinha que intervir, porque a própria sociedade, como era somente agrícola, pensamento agrícola, não conseguiria o quê? Não conseguiria fazer as indústrias. Tem interesse? Tinham, né? Como forma de modernizar a economia do país? Correto. A criação do DASP? Claro. Como forma de modernizar a administração pública federal? Claríssimo. Então, essa questão está absolutamente correta. B. A Revolução de 30 e a instauração de interventores nos governos provinciais para coibir o clientelismo na administração pública? Gente, essa questão aqui é um pouco confusa, ó. Revolução de 30, houve instalação de interventores? Sim, teve, né? Agora, não para coibir o clientelismo na administração, mas sim para manter o quê? A revolução. Gente, quem não estudou com profundidade ia marcar a letra B. D. Criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Petrobras. Gente, não tem nada a ver com isso. E lógico que foi no período desenvolvimentista, mas não tem nada a ver com o caput da pergunta, com o comando da pergunta. D. A reforma levada a cabo através do Decreto-Lei 200. Matou, acabou, gente. Gente, Decreto-Lei 200 já é outro período. Aqui ele está falando desenvolvimentista era Vargas. Tá? Então está errada. Nenhuma anterior. Então a alternativa correta é a letra A. Questão de altíssimo nível para vocês. Mais uma. A administração burocrática moderna, racional, legal, foi implantada nos principais países europeus no final do século XIX. Gente, e no Brasil? Quase no meio do século XX. Nós estamos atrasados. Gente, nós não tivemos Estado liberal. Nós já saímos do Estado patrimonial lá para o Estado burocrático. Não tivemos o Estado intervencionista, perdão. Então, século europeu no final do século XIX, e no Brasil em 1936, com a reforma administrativa promovida por Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes. Assinale a opção que não caracteriza corretamente o tipo de administração. Gente, professor do coração somente colocou essa questão para vocês para informar uma coisa, para colocar uma coisa na cabecinha de vocês. Atenção, gente, quem que foram os pensadores do DASP? Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes. Caiu na prova Maurício Nabuco, Luiz Simões Lopes, automaticamente você vai ter que se autovincular no DASP. Ok? Bacana? Vamos lá. Ele quer que não caracteriza, tá? Então ele quer incorreta, né? Vamos lá. A administração burocrática distingue-se entre o público e o privado, separando o político do administrador público, sendo essencial ao bom funcionamento do capitalismo? Sim, corretíssimo, esse item. D. A administração pública burocrática é uma alternativa superior à administração patrimonialista do Estado? Claro que é. É baseada no princípio do mérito profissional? Sim, burocracia, profissionalismo, não é isso? Qual que é o modus operandi da burocracia? Profissionalismo. É compatível com o capitalismo industrial e a democracia parlamentar? Claro, correto. Gente, por que o livro do Max Weber foi considerado o maior livro do século, mais importante do século passado? Porque ele ajudou a consolidar o regime democrático e o regime econômico, o regime político democrático, o regime econômico capitalista. Então está correta. C. A administração pública burocrática tem como princípios mérito e formalidade? Claro, sim, tudo formal, nada de boca, né? Que torna mais difícil a sua aplicação nas democracias parlamentares. Prestou atenção? O que aconteceu aqui? Uma contradição do item B. Então, a resposta errada é a letra C. Por quê? O que torna difícil a sua aplicação nas democracias parlamentares? Ao contrário, gente. As democracias parlamentares são baseadas no modelo racional legal.
onde os interesses dos vários grupos políticos impedem uma unidade de ação, está errado. Esses interesses aqui são práticas do quê? Patrimonialistas. Então a alternativa errada é a letra C. Vamos lá, vamos estudar, né, gente? O concurseiro tem que estudar. A administração pública burocrática concentra-se no processo, nos meios, não é isso, o controle, na criação de procedimentos para gestão, padronização em todas as suas atividades e em controlar a adequação do serviço público a estes procedimentos. Claro, certíssima. A letra E, gente, eu vou ficar agora encurralado com você, mas vamos ler essa questão E. A administração burocrática é lenta, cara, autorreferida, pouco orientada para atender às demandas dos cidadãos, da sociedade, não garantindo nem rapidez, nem qualidade, nem custos baixos para os serviços prestados ao serviço público. E aí, cara? Para mim, essa questão tem que ser o quê? Anulada. Mas fiz recurso e não foi provido. A banca considerou C. Gente, você pegava isso aí e coloca isso assim, ó. As disfunções da burocracia. Pronto, matou, tá correta. Tá correta. Tá? Isso aqui eu achei, desculpa minha palavra, uma puta sacanagem que a banca fez com os candidatos. Porque ele considerou como disfunção característica da administração burocrática. Tudo isso. Uma puta sacanagem mesmo. Tá? Porque o cara perceber o erro da C é mais difícil. O erro da E é mais fácil você identificar. Mas o professor aqui tem que vencer paixões. E infelizmente nós nos deparamos com esse tipo de coisa. Tá? Gente, primeira reforma, 36. Segunda reforma, 67. De 36 a 67, nós temos o que, gente? Nós temos um lapso temporal considerável. Nesse período desse lapso temporal, gente, nós temos um sujeito chamado Juscelino Kubitschek. Gente, Juscelino Kubitschek não fez nenhuma reforma administrativa. Mas nós não podemos deixar esse cara de escanteio. Por que que não? Porque tem um instrumento na gestão pública chamado insulamento burocrático de JK. Vou contar para vocês com história de padeiro, gente. Juscelino Kubitschek, candidato a presidente, não é isso? Está lá, fazendo campanha. E todo o discurso dele, ele falava que ele jurava para o povo que ele iria cumprir a Constituição, porque não era comum o cumprimento da Constituição. Então pegava a Constituição, colocava sobre a mão esquerda, e a mão direita em cima e jurava cumprir a Constituição. Ótimo. Lá no interior, centrão lá de Goiás, no cerrado lá de Goiás ali e tal, um discurso, uma boleia de um caminhão, e o cara pegou e abriu a palavra para o povão. Aí um cara levanta, doutor, o senhor falou que vai cumprir a Constituição? Sim, vou cumprir a Constituição. Aí ele falou assim, ó, no artigo não é esse não. O senhor vai cumprir então, doutor, o artigo 177 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição? Troço que é esse, meu? Assessoria, é a transferência da capital do Distrito Federal para o centro do país. Aí ele falou, vou. O que aconteceu? Juscelino Kubitschek tinha um plano de governo. Esse plano de governo ele chamou de plano de metas. Esse plano de metas foram elaborados 20 metas. Com essa promessa da boleia do caminhão lá, do cara que falou isso, ele acrescentou mais uma meta. E passou a ter 21 metas, o plano de metas. Gente, já caiu em concurso isso, qual a quantidade de metas do plano?
do plano de meta de Juscelino Kubitschek, 21. E essa meta aqui, gente, que foi incluída, que era a construção de Brasília, a transferência do DF, gente, foi a mais importante dele, a principal marca dele do Brasil. Gente, primeiro cara, esse cara tinha um plano para o desenvolvimento, desenvolvimentista, baseado nessas 20 metas. Como assim, professor? Ele tinha meta de estradas, de portos, não sei o que, de infraestrutura, de educação, de saúde. Ele tinha lá. Tá certo? Aí ele incluiu, ele ganhou, né? Aí, tá, cara. O que aconteceu, meu? Ganhou a eleição, não tinha maioria. O professor assistiu todos os capítulos da minissérie de Juscelino Kubitschek, e lá apareceu que o cara era mulherengo, gostava de gandaia, não é isso? Traía a mulher dele, gostava de dançar. Não mostrou isso? Mostrou. E eu lá assistindo, falei, gente, a televisão vai passar outras coisas importantes sobre ele. E não passou, passou só essas coisas aí. Golpe, rasteira que levou nas costas, não é isso? Gente, o que aconteceu? Para a construção de Brasília, havia necessidade de uma lei. Ele não tinha a maioria no Congresso Nacional. Não tinha maioria no Congresso Nacional. O que ele fez? Ele encaminhou o projeto de lei. Gente, os deputados somente aprovaram a transferência da capital federal de Brasília do Rio de Janeiro para Goiás, lá onde é hoje Brasília, o DF, porque eles tinham absoluta certeza que ele não iria conseguir. E ele, com a lei lá aprovada nas mãos, saiu comemorando, feliz. Olha só, isso apareceu na Globo. Isso apareceu. Os caras somente vamos queimar esse cara de vez, vamos aprovar essa lei. E aqui vai ter uma posição forte. Ele não vai conseguir. Gente, olha só, qual que foi o período dele? 56, cara. Ele ficou em 56 a 61, ele tinha 5 anos. O tanto é que o slogan dele era o quê? 50 anos em 5 de desenvolvimento. Ele conseguiu entregar no prazo? Papo reto, sim, conseguiu. Tá, tudo bem. Aí ele começou a administrar lá. Pergunto para você, gente, vou até encostar aqui assim. Ó, papo reto, vocês. Ele tinha vontade política, ele tinha querer político de construir Brasília? Claro, ele queria. Tanto é que ele queria que ele fez. Não é isso? É. Só que é o seguinte, aí ele fez o plano, ele começava o negócio lá, e o troço não andava, gente. Mas professor, eu estou vivendo isso hoje no meu órgão aqui. Ele não conseguia vencer a burocracia, a hipertrofia existente da máquina dos ministérios, existente então. O que o Mineirão lá fez? Meu pai é mineiro, minha mãe é cuiabana, minha avó é de Poconé. Aí tem Poconé Livramento, ela nasceu na divisa, aí falam de Poconé outro Livramento, tem uma divisão na família. Meu pai é mineiro, então o Mineirão lá falou, é assim, vocês não vão me atrapalhar não, cara. O que ele fez? Ele chegou assim nos ministérios, quem que é bom aí? Mas é bom. Não quero cara mediano. Quem que é bom aí? Quem que é bom de trabalhar? Quem que é? Se é bom, filho, vem cá. Vem cá. Se é bom, filho, vem cá. Para construir Brasília, eu vou precisar de um arquiteto? Vou. Oscar Niemeyer é um bom arquiteto? É bom. Oscar Niemeyer, vem cá. Urbanista, Lúcio Costa, vai precisar de urbanista para fazer Brasília? Sim. Chamou quem? Lúcio Costa, vem cá, meu filho. Gente, para construir Brasília, vai precisar de dinheiro? Vai ter que emprestar dinheiro? Vai. Sabe quem que ele contratou, gente? O ex-presidente do FMI. Esse cara é bom para arrumar dinheiro? É bom? É. Olha só.
o nome insulamento. Vai lá no site do professor, deu lá, do dicionário lá, gente. Insulamento significa isolamento, ilhamento. Então ele pegou esse povo, insulou ele da burocracia, entendeu? E ali dentro tinha uma burocracia interna. Ele dividiu esse povo em grupos executivos, caiu na prova, grupos executivos, você vai marcar insulamento burocrático, Juscelino Kubitschek, isso cai na prova. E deu uma, não eram 21, fez um exemplo, 21 grupos, passava a meta. Colocou esse povo perto do gabinete dele. Todos os dias, ele passava lá, conferindo o plano de ação, o cronograma. Aí ele está lá, um dia, opa, por que está vermelhinho aqui, está atrasado esse prazo? Ah, excelência, você lembra aquele decreto de remanejamento de orçamento? Não foi publicado ainda, nós não podemos dar continuidade. Ah, é? Peça o telefone, não sei se você sabe, que o telefone presidencial tem uma tradição que é vermelho. Pegou o telefone presidencial, vermelho. Falou com o ministro, né? O cara que é educado, fino, não precisa chegar, como diz o professor Sabag, chegar chegando, né? Oi, tudo bem? Tal, como tá a patroa? Tá boa, legal. Os filhos, né? Tudo bom, miss? Bom, joia. Tem papel e caneta perto de você aí? Tem? Tem? Ah, então anota aí o número de um processo, ó. Fazendo um favor, libera pra gente esse processo aí que está atrapalhando aqui o nosso projeto político, o plano de metas lá. Não, presidente, pode deixar que agora mesmo vou liberar imediatamente para estar no diário amanhã. Bacana? Bacana. Bye, tchau. Faz a máquina andar? Sim. Esse grupo era um grupo altamente técnico que deu suporte político, técnico, intelectual ao JK. Conclusão, o único presidente que conseguiu cumprir 100% do que prometeu foi ele. Ele tinha 21 metas, ele cumpriu as 21 metas dele. Time? Tinha time? Tinha. O professor, ele criou uma burocracia dentro da burocracia? Sim. Técnico. Foi inteligente? Foi. Mas professor, você falou que isso não é considerado reforma administrativa. Não é, por quê? Ele sai, entra quem? Jânio Quadros, o da vassourinha, deu uma vassourada no pó. Ah, isso aqui para mim não é importante. O que acontece? Cada um foi procurar o seu galho. O povo não era altamente competente do pessoal de lá, rapidamente conseguiram o quê? Se alocar no mercado de trabalho. E foram muito bem sucedidos. Tá certo, gente? Ok? Ótimo, legal. Né? Por isso que não foi considerado reforma, desfez, não deixou essa marca, mas deixou a experiência, tá? Deixou a experiência de... Outra coisa, esse grupo fazia de tudo, fazia o projeto, colocava debaixo do braço, ia lá no órgão, licitava, acompanhava, fazia prestação de conta, tirava foto, levava para ele, ou seja, conseguiu entregar inaugurar Brasília 6 meses antes do cronograma previsto. Deu certo? Deu. Tá aí. Isso que é o tal de insulamento burocrático de Juscelino Kubitschek.